Esta jornalista estava toda encapuçada, com um gorro de lã e xale grosso no pescoço, morrendo de medo de virar uma estátua de gelo naquela estação, enquanto esperava o trem que ia levá-la para conhecer São Petersburgo. Que aventura! Um saudoso amigo dissera uma vez: não vá embora desta vida sem conhecer a Rússia. Viu-se encaminhando por ruas tingidas de sangue revolucionário, ainda quente, escorrendo pelo meio-fio diante de uma multidão entoando hinos de guerra e aos gritos de abaixo czar. O trem chegou, sorrateiro. Foi levada por um vento forte para dentro de um vagão. Apenas um homem de aparência familiar sorria calmamente para ela, com gestos para que se sentasse ao seu lado, ao que ela obedeceu prontamente. Foi atrevida e perguntou-lhe o seu nome. Ele trombeteou, mal disfarçando o orgulho da origem nobre. Nossa, o senhor é a cara do czar Nicolau II. É descendente dele? O próprio. E, indiferente ao semidesfalecimento dela diante da revelação, desandou a falar. Iniciou contando que viajava todos os dias nesse trem, várias vezes com outras figuras famosas da Revolução Russa de há 100 anos atrás. Ela desfalecia e tremia a cada revelação. O frio excessivo tirou a minha cabeça do lugar. Estou delirando, talvez dormindo, ou pior, tendo um pesadelo. Às vezes entra um chato, fissurado por teatro, e contando, recontando e recontando sua vida desde sua tenra infância. Stanislavski, Konstantin Stanislavski. Sua Majestade pensa assim de mim? Seria por causa das verbas que o Tchekov e eu pedíamos para as nossas montagens? Mas quem sou eu para polemizar com um czar tão querido pela Revolução? Fala, Stan, a bola é sua. Então, preciso lembrar-lhe do livro que publiquei, chamado Minha Vida na Arte. Você é uma mulher preparada e já deve ter lido. Não! Pena. Não sabe o que está perdendo. Para de firulas, vá logo ao que a história conta, porque a mocinha só está interessada nisso. Está bem, poderoso czar. Sempre mandão. Lembro-me de alguma coisa engraçadinha. Como fui um menino peralta, sempre torcendo o nariz para os ensinamentos do meu pai, quase coloquei fogo na casa ao representar um personagem do teatrinho familiar. Papai me dizia: teatro é só imitação, não é realidade, ouviu? Bata de longe com esse pau no fogo, mas não chegue perto, porque você pode pôr fogo na casa. Não deu outra. Um dia tiveram que correr com baldes de água para apagar o incêndio. Adulto, Stan se tornou famoso trabalhando com o escritor e professor Vladimir Danchenko e outros nomes famosos. Fundou o Teatro de Arte de Moscou. Morreu em 7 de agosto de 1938, na mesma cidade que nasceu, ou seja, em Moscou. E agora está também destinado a viajar todos os dias nesse trem, recordando seus valiosos feitos na vida terrena. E o senhor, meu santo rei? Que
está fazendo nesse trem? Dizem que é para pagar os horrores que pratiquei. Sei lá, não fiz nada demais. Veja, senhora, quem vem entrando, o nosso polêmico monge Rasputin. Vou aproveitar e ir ao carro, restaurante com Stan, para uma vodka e para fumar um de meus deliciosos charutos. Converse com ele. Ele tem muita coisa para contar. Raspu entrou e foi logo abraçar uma jovem que até então cochilava no banco da frente, numa intimidade de dar vergonha. Bem, diz a lenda que ele, quando Nicolau estava na guerra tentando salvar o país, ia para a cama com a mulher e a filha do czar. Um horror! Eu quero falar com o senhor. Vamos sentar em outro banco, pois sei que a senhora vai querer saber. E essas verdades não vão fazer bem à mocinha. É verdade que o senhor, sendo um monge religioso fanático, praticava a cura? Por que não? Qualquer pessoa pode ser curandeiro, desde que você as convença a acreditar. É verdade que o senhor dormia com mulheres diversas para ajudá-las a se livrar de seus pecados e encontrar a graça divina? Elas acreditavam nisso e ponto. É verdade. O que o povo comentava que, na ausência do czar, que estava na guerra, o senhor ia para a cama com a czarina e as filhas? O povo fala demais. Ai, meu Deus! Se Nicolau soubesse disso, teria lhe trucidado. Bem, vou aproveitar para também tomar minha vodka e fumar meus charutos. Converse com a Anastácia. Ela tem muitas histórias para contar. E Raspu foi para o carro-restaurante juntar-se aos outros homens. A jornalista chegou perto de Anastácia, que aparentava muito cansaço, talvez para disfarçar o constrangimento da cena com Rasputin. Ela pediu desculpas pelo incômodo e foi logo dizendo: A senhorita é uma figura muito lembrada pela história. Nasceu em 18 de junho de 1901 e era caçula, até chegar o príncipe herdeiro Alexei. Morreu muito mocinha, não é, meu bem? De fato, meu pai ficou um pouco decepcionado com meu nascimento, uma vez que esperava por um menino, que seria seu herdeiro. Mesmo assim, me acolheu com muito carinho. Ele me deu o nome de Anastácia, cujo significado é aquela que liberta das correntes. Por isso mesmo, muita gente acreditou que consegui me salvar da morte quando a família toda foi trucidada. Ele me deu esse nome em homenagem aos estudantes por ele libertos no motim em São Petersburgo. Eu fui uma menina espivetada, alegre, que fazendo meu teatrinho familiar, divertia a todos, bastante mesmo. Visitei com as minhas irmãs o Hospital de Feridos da Primeira Guerra Mundial. Morri junto com a minha família inteira, assassinada pelos que odiavam meu pai. E a história de que eu fui libertada antes da morte é pura balela. O povo inventa muito. Eu também estou condenada a viajar nesse trem por não ter feito nada para melhorar a situação do povo russo. Eu acreditava que meu pai, que eu adorava, e, portanto, tudo que ele fazia era por mim aprovado. Eu acreditava nele. Se ele mandava matar o povo, inclusive velhos e crianças, era porque deveria ter suas razões. E depois, eu era uma criança, poxa. Neste instante entrou no vagão, à procura de Stanislavski, Anton Pavlovich Chekhov, esse poeta, mestre do conto moderno. Ele nasceu em 29 de janeiro de 1860 e faleceu em 15 de julho de 1904. Automaticamente, nossa protagonista foi conversar com ele, que parecia bem constrangido, mas com algumas dificuldades foi respondendo às perguntas dela. O senhor nasceu aqui na Rússia, numa cidade chamada Tagaroz? Sim, tive uma infância muito infeliz. Muito pobre, escrevia e vendia alguns contos para pagar meus estudos e comer. Meu pai tinha fugido da cidade porque, de tão endividado, corria o risco de ser preso. Não fui logo para Moscou porque precisava terminar meu estudo médio. Mas quando pude ir para a capital, consegui terminar a faculdade de medicina para o orgulho daquele pai tão autoritário e agora deprimido pela sua situação financeira tão precária. Quando eu fiquei muito doente, fui viver com a jovem atriz Olga Kneiper, numa casa que adquiri na Crimeia. E lá me encantava com as leituras de Tolstói e outros escritores da época.
Nunca estava satisfeito com o que escrevia, embora Gaivota, Tio Vânia, As Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras terem sido muito reconhecidos. Meus personagens pareciam frios e solitários, como a neve que cobria a Rússia no rigor do inverno. Aparentavam ser pessoas tristes, embora minha intenção fosse mostrá-las com a calma, o silêncio e a solidão do cotidiano de suas vidas. Mas por que o senhor está condenado a viajar nesse trem? Não, não estou condenado, não. Estou aqui destinado só como exemplo da história positiva de meu país, com tantos episódios de crueldade, tristeza, depressão. Talvez, sem pretensão, eu seja símbolo das coisas boas que aconteceram no meu adorado país. Mas e a senhora? O que está fazendo neste trem tão tagarela? Tagarela? Eu? Eu? Eu falei tagarela melhor que sirigaita. Ela levou um choque e rapidamente acordou. Sentada na cama, com livros e apostilas espalhados pelo chão, resto de lanches na mesinha ao lado, lembrou-se de que estava estudando muito a Revolução Russa para um trabalho escolar. Foi só um pesadelo. Mas, espera aí, eu continuo no trem. Não, no meu quarto. Não no meu quarto. Pior, eu estou aqui de novo, toda encapuzada, na estação gelada, expectativa de embarcar para São Petersburgo. Ah, já sei. Uma lufada de vento vai me jogar dentro do vagão, ao mesmo tempo que se ouve o apito para a partida do trem. Ai, sento-me e cumprimento Nicolau II como da primeira vez. Eu não consigo evitar um arrepio que me gela inteira. Ai, rendo-me. Como todos, nossa heroína parece estar condenada a circular infinitamente no trem do tempo. Continuo no trem e acabei de presenciar uma coisa inesperada e muito assustadora. Uma pedra quebrou a janela do trem, quase atingindo a princesa Anastácia. Apareceu de repente o Rasputin e carregou a Anastácia para o último carro vazio, onde antes transportavam cavalos e bois. Estão lá, deitados no chão, em cima de uns sacos de estopa mal cheirosos, e ele praticamente em cima dela, para protegê-la. Como fazia quando moravam no palácio do czar e ele deitava em cima daquelas almofadas de seda, junto com a czarina, sua filha Maria e a princesinha. A sua obrigação era proteger as mulheres, enquanto Nicolau estava na guerra. Continua agora ainda com a mesma missão. Como sei disso? É que eu andei por todos os vagões, vendo que as pedradas vindas de fora eram provavelmente do louco, do marxista Leon Trotsky de seu exército, que fora de tempo ainda quer acabar com o que já estava acabado. Estou deitado no chão, no meio dos cacos de vidros de copos, garrafas e pratos, conformado com a situação, porque já sei qual é o fim disso tudo. Numa parada rápida, Stanislavski saltou do trem acompanhado de sua mulher Maria Lina, que ninguém sabia que estava presente. Alguém me disse, ele não larga da mulher nunca. Também levou com ele Tchekov. Atravessaram as linhas férreas e foram pegar uma baldeação de um trem que os levaria para New York. O que aconteceu em New York é outra história. E a viagem de trem São Petersburgo-New York é uma terceira história. Perceba agora que há três mulheres cochichando, três mulheres fortes que muito fizeram na Revolução, cada uma no seu tempo. Mas agora estão aqui para serem julgadas. Combinaram uma tática bem conhecida. A primeira, vedando os olhos, diria: eu nada vi. A segunda, tapando os ouvidos, eu nada ouvi. E a terceira, tapando a boca, eu nada disse. Ainda não sei o nome delas. Medrosas assim, foram sentar-se nos bancos dos réus, com todos que ainda estavam no trem, pois agora vai haver um julgamento. O juiz, um homem rústico do campo, muito sábio, sentado no centro de uma mesa, espera a defesa dos acusados, cada qual com seu advogado e um promotor representando o governo, agora nas mãos dos camponeses. Onde estão Stan, sua esposa e Tchekov? Foram para New York de trem. Como é possível? Que loucura é essa? Tem certeza que não foram para Paris?
Na sua história realista, foram sim. Mas na minha, o trem que eles embarcaram atravessou um túnel embaixo do oceano e chegaram mesmo a New York. E Unesco, agora? Teatro do absurdo? Pois é. Surge o juiz, um velhinho de longa barba branca e mãos nervosas. Ele foi um camponês que sempre plantou suas verduras, suas frutas, seus legumes, alheio às agitações políticas que mataram por fuzilamento o czar Nicolau II e a família toda dele, num precipitado julgamento liderado pelos chefões das revoltas dos trabalhadores, camponeses e marinheiros, que tiveram seu patamar sangrento em 1917. A história viria a mostrar que o povo russo, ou o que sobrou dele, trocou 6 por meia dúzia. Para essa árdua função de juiz, foi obrigado a conhecer toda a tumultuada história do povo russo, passando pela Idade Média dos comerciantes eslavos e pelo domínio dos escandinavos no século IX. Mas as invasões do território russo não pararam nos tártaros do século XIII. Sucederam-se sem tréguas. Um dia, os russos passaram a dar o troco. Guerras com quase todos os países europeus e asiáticos, até o Japão. Foram moldando um país dominador e de tamanho gigantesco. No início do século XX, para tomar o poder da monarquia, os comunistas marxistas engendraram a maior revolta popular da história ocidental, a qual foi se desdobrando em violência à medida que se eliminavam os líderes da ocasião. Lenin, Trotsky, Kerensky, Makhno, sendo Stalin o ditador mais longevo no poder. Um descalabro que um punhado de povo, o brasileiro, país sem nenhuma importância para os russos, adotou como enfrentamento ao capitalismo selvagem imposto pelos americanos. E haja paciência. Vamos dar voz ao nosso juiz, que espera pacientemente sua vez de se explicar. Não sei como aconteceu esse pandemônio sinistro. Foi tudo muito assustador, em meio aos gritos lancinantes das almas penadas dos milhões de vítimas das batalhas comunistas. Só sei que o trem sofreu um descarrilamento, deu uma sacudida violenta da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda, rodopiou em espiral e voltou para os trilhos, jogando no vácuo todos os passageiros, só restando eu e esta senhora, eternamente com lápis e papel em punho, anotando, sei lá com que intenções. Não é mesmo, senhora? Aparece Rosália, uma chefona em importantes e truculentos movimentos dos líderes bolchevistas. Ela usa uma roupa preta fechada até o pescoço, com botas pretas cuidadosamente engraxadas. Atrás, querendo furar a barreira física armada pela aclamada fúria do terror vermelho, Rosinha, uma brasileira, reclama educadamente que deseja ser ouvida pelo juiz. Tem coisas lindamente exemplares acontecidas em São Paulo, Brasil, também em 1917, que deveriam ser imitadas por alemães, coreanos, russos, americanos, por tudo que é povo. Quanto atrevimento, mocinha do cacete. Tá pensando que aqui é a casa da mãe Joana, porra? Cala essa boca, vá lavar latrina, vaca. Que tu sabes das altas esferas revolucionárias? Dona Rosália, esteja a senhora viva ou morta, eu quero ordem neste recinto. A senhora foi muito temida. Mas no estalar de dedos, faça a senhora voltar para o subterrâneo. Ela esbraveja e, amoada, vai se encolher num banco mais distante do vagão. Muito me dói, do fundo do meu coração, lembrar-me do meu vizinho, o sapateiro José Martinez, jovem corajoso, um lutador. Ah, ele era anarquista, vão dizer. Verdade, mas não era um rebelde sem causa como os intelectuais e artistas de hoje em dia lá no Brasil. Acho que sei do que se trata. Li no jornal O Estado de São Paulo, no futuro 23 de novembro de 2017, uma reveladora matéria que vai ter por título Brasil teve momento similar em 1917.
Foi uma revolta realmente popular, porque começou entre operárias contra as jornadas de 16 horas, que, além de não ganharem pagamento extra, sofriam assédio sexual, e o leite e o sal eram caros. A inflação subia, etc. A origem do movimento foi o cotonifício Crespo da Mooca, na capital paulista. Foi um movimento pacífico. Greves começaram a ser decretadas em várias fábricas. O ideário era anarquista. Os grevistas não queriam a tutela do Estado. Queriam um diálogo direto com os Crespi, com os patrões. Espanhóis e italianos eram os mais ativos. Entre eles, o meu, José Sapateiro, por quem eu acalentava sonhos platônicos de casamento. Mas ele foi baleado e morto diante da fábrica Mariângela, no Brás. O cortejo com o corpo de Martinez foi transformado em amplo ato de protesto e confrontos com a polícia se alastraram pela cidade. Uns bundões, nem para morrer pela causa serviram, um único e miserável morto. Nós não deixávamos por menos de 1 milhão de mortos em cada ato revolucionário. Maricas, bundões. A senhora está me parecendo que só agia com sangue nos olhos. Ainda bem que o mundo se viu livre da sua fúria homicida. E fica quietinho aí, senão já sabe. Quando as greves se alastraram por toda a cidade, o presidente Venceslau Braz resolveu mobilizar as Forças Armadas. E sabe quem intermediou a paz? Foi um grupo de jornalistas. Eles conseguiram dos empresários várias e salvadoras medidas favoráveis aos operários. Os grevistas presos foram soltos. E para comemorar a vitória no Largo da Concórdia, no Brás, pela primeira vez em público, os trabalhadores cantaram a Internacional. A senhora tem boa memória, dona... Rosinha, sim, senhor, isso é, excelência. Está tudo escrito aqui, ó, nessa reportagem do jornalista carioca Wilson Tosta, um primor de fidelidade histórica. O Brasil está de parabéns. Uma vitória da sociedade civil que ecoa até hoje. Vamos todos seguir viagem. Quem quiser tirar uma soneca, aproveite.